Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Muito bem, querido. Nós estamos iniciando mais um vídeo. Eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, por favor, faça a sua inscrição. Não custa nada e nos ajuda, a promover o canal. Deixa aí o seu gostei, o seu like, aquele sinalzinho assim, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, para nós conseguirmos levar a palavra do Senhor aos confins da terra. Então, queridos, o livro de Juízes, ele mostra o povo de Deus numa sequência de altos e baixos espiritual. E muitas vezes nós não entendemos o porquê dessas reviravoltas na vida do povo de Deus. E aqui no capítulo 6, nós vemos a história de Gideão, mais precisamente o verso 13. Mas eu quero ler com os irmãos o capítulo 6, do verso 11 ao 13, que nos diz o seguinte: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor se apresentou e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. E o verso 13, que nós estamos aqui dando ênfase, diz o seguinte: Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não vos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos deu na mão dos midianitas. É interessante, irmãos, nós colocarmos sempre na conta de Deus algo que nós passamos. Muitas vezes tem pessoas que colocam na conta de Deus o bem que recebemos, mas a maior parte esquece. Só coloca na conta de Deus o mal quando lhe sucede e quer cobrar de Deus. Não estou aqui me referindo a ninguém, mas vamos pensar um pouquinho. Lá no capítulo 1 de Juízes, no verso de número 28, a gente vê que a palavra de Deus nos diz o seguinte: Quando Israel se fortaleceu, tornou-se forte, ele impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente da terra. Aí, passaram-se do primeiro capítulo até o verso de número 6, passaram-se mais ou menos 200 anos, Josué havia liderado os israelitas na sua famosa marcha pelas muralhas de Jericó. Pelo poder de Deus, as muralhas da cidade caíram e os israelitas conquistaram Jericó. Sob a direção de Josué, eles também conquistaram muitos povos de Canaã, incluindo os amorreus, os hititas, os amonitas e os jebuseus. Mas os israelitas não finalizaram o seu trabalho, não completaram a obra que o Senhor havia ordenado que eles fizessem. Eles falharam em expulsar todos os cananeus da sua terra e viveram o suficiente para se arrepender. 200 anos depois, os cananeus recuperaram as suas forças e começaram a dominar Israel. Agora, eu quero entrar numa questão que eu quero que você pense bem comigo, Vamos raciocinar e vamos pensar espiritualmente falando. Esse fato que nós lemos aconteceu literalmente, foram coisas físicas.
Só a desobediência a Deus que teve a parte espiritual. Hoje, nós estamos em 2023. Hoje é precisamente o dia 8 de abril de 2023. Então, o que está acontecendo? Nós vivíamos no mundo, por nossa conta própria, de acordo com as nossas vã maneira de viver, com as nossas concupiscências. E um dia o Espírito Santo entra em nossas vidas e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ato contínuo, a gente levanta as mãos cansadas para o Senhor e recebe ao Senhor como Senhor e Salvador de nossas almas. E a gente começa a aprender na palavra que existem alguns quesitos básicos para que as bênçãos espirituais venham para as nossas vidas. E nós passamos a conhecê-las, mas não damos muita importância, tá? E isso que eu falei agora há pouco, que aconteceu no passado, pode acontecer conosco hoje. Ou seja, nós dedicamos as nossas vidas a Jesus Cristo, e efetivamente nós damos a Ele a chave mestra de todas as portas da nossa vida. Damos a Ele o poder de reger as nossas vidas. Mas, muitas vezes, alguns de nós ficamos com algumas chaves para nós, tá? Nós podemos deixar alguns armários trancados, porque temos algumas coisas ali, em algumas áreas que realmente nós não entregamos ao Senhor. E depois, esses pequenos problemas, esses armáriozinhos que ficaram fechados, ficaram ainda sob o nosso domínio, eles se manifestam em nossas vidas e se transformam em grandes problemas. Esse é o grande problema de nossas vidas. É como nós temos uma árvore no nosso quintal, que ela ultrapassou o limite do nosso quintal e nós decidimos que é hora de cortá-la e reduzi-la. Mas nós não podemos simplesmente podar. Nós precisamos arrancar essa árvore, porque ela está prejudicando a nossa casa, o nosso alicerce da casa. Mas a gente quer simplesmente podar, porque a gente acha ela bonitinha, a gente tem uma estima por ela, a gente gosta dela. Do mesmo jeito, o pecado, ele precisa ser 100% removido de nossas vidas. Quando nós cedemos um pouco aqui e um pouco ali, no tocante à nossa vida espiritual, e passamos para fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus, tá? Essas pequenas coisas, elas começam a crescer na nossa vida. E a nossa vida espiritual começa a enfrentar problemas. Por quê? Porque o controle de tudo, a chave geral de nossa vida, deveria estar 100% nas mãos do Senhor. Mas a gente sempre tem uma reserva, sempre tem algo que queremos manter escondido, fechado, embora do Senhor não se esconda nada. Então, quando isso acontece, o inimigo usa essas coisas escondidas e faz com que elas sejam um grande problema para nós. Sabe aquele coelhinho adorável que os pais compraram para o filho na época da Páscoa? Aquele coelhinho fofinho, bonitinho, que cabia na palma da mão? Presta bem atenção. Esse coelho, quando adulto,
ele fica numa proporção gigantesca e começa a roer as coisas dentro de casa. Sabe aquele pintinho bonitinho, amarelinho? Tem até a música no mundo, meu pintinho amarelinho. Sabe aquele pintinho que a mãe e o pai sempre dá para a criança brincar? Esse pintinho um dia vira um frango e automaticamente vira uma galinha ou um galo. Nada fica como está quando não está no controle. A nossa vida espiritual precisa estar 100% no controle de Deus. Pequenas coisas se transformam em grandes quando elas não estão sendo controladas. Assim é o pecado que pode operar em nossas vidas, tá? O pecado precisa ser totalmente erradicado. Mas, pastor, eu vou deixar de pecar? Não, você não vai parar de pecar. Você não vai parar de pecar. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de um pecado no Éden. E quando nós recebemos a Jesus, esse pecado ele não é extirpado de nosso ser. Mas o Espírito Santo nos dá força para nós acabarmos com esse pecado. Ou seja, aniquilando ele num canto de nossas vidas, encostando ele num canto para que possamos ter mais livre acesso às coisas normais que o Espírito Santo nos concede. Então, pequenas coisas se tornam grandes, e isso é inevitável. A presença de Deus em nossas vidas, ela pode começar até pouquinho a pouquinho, mas se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, as pequenas coisas que Deus proporciona para nós, elas começam a crescer, elas começam a aflorar, e o Espírito Santo vai nos dando mais e mais da presença de Deus, e nós conseguimos vencer o pecado. É assim que nós precisamos vencer nessa vida. Nós precisamos saber que o nosso coração, ou seja, a nossa alma, precisa estar 100% no controle do Deus da palavra. Eu vou encerrar esse vídeo falando para você o que eu tenho falado sempre. Nós estamos vivendo na dispensação da graça. Estamos vivendo hoje na dispensação do Espírito Santo, e o Espírito Santo está nesse presente século nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você pode crer?